da cura do espírito, né? Da alma, do corpo. Louvado, adorado seja Al. Antes, meus irmãos, eu deixo claro aí para os irmãos que eu não tenho o dom de pregar a palavra, né? Tem pedido o eterno. A gente tem pedido o eterno os dons, né? Eu não tenho esse dom de pregar a palavra. Mas eis-me aqui para fazer a vontade do eterno, nosso Pai Alto Todo-Poderoso, em nome de Aush. Nós cremos que ele vai conduzir essa live aí, né? Conto com a participação dos irmãos. Se os irmãos puderem participar aí também, louvado, adorado seja Al. E assim juntos vamos crescendo, né? Em espírito, em verdade, na graça e no conhecimento. Louvado, adorado seja Al. Antes eu quero estar lendo um salmo aqui, 146, que diz: Aleluia! Louva Iau a minha alma, enquanto eu viver, louvarei a Iau. Tocarei ao meu Iau enquanto existir. Não depositeis a segurança nos nobres e nos filhos do homem, que não podem salvar. Exalta o espírito e volta à terra, e no mesmo dia perecem seus planos. Feliz quem se apoia em Al de Jacó, quem põe a esperança em Yah, seu Criador. Foi ele quem fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele mantém para sempre a verdade, fazendo justiça aos oprimidos, dando pão aos famintos, e Yah liberta os prisioneiros. E ao abre os olhos dos cegos, e ao endireita os curvados, e ao protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, e ao ama os justos, mas transtorna o caminho dos ímpios, e ao reina para sempre. Teu Iau, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome de Aush. A nossa alma tem que estar sempre aí louvando a Iau, né, meus irmãos? O salmista vem trazendo aqui. Louvai a Iau, ó minha alma. Que Iau que liberta os prisioneiros. Quando a gente falamos de cura, nós falamos também de libertação, né, meus irmãos? Do mesmo modo que nossos irmãos foi lá no passado liberto lá da escravidão do Egito, né? Como nós hoje também fomos libertos da escravidão deste mundo, que é o Egito de lá atrás, né? Também é uma forma de uma cura, né? Uma cura espiritual, né? Hoje nós temos o espírito, podemos dizer que nosso espírito é curado, que nós recebemos o espírito do Mashiach ali por meio da imersão, né? Ele nos libertou da escravidão de Satanás, né? E suas mentiras que foi estabelecida nessa terra. Louvado e adorado seja Al. E por meio da predestinação e da fé que recebemos de graça, para crer em Al e em Alcha, aí nós fomos libertados, né? Fomos curados, né? O nosso espírito hoje é curado. E estamos em processo da salvação da nossa alma, né? Dia após dia. E logo, logo, vai concluindo a sua obra que começou em nós. Vamos ter um corpo também glorificado, longe de enfermidades, né? Longe da corrupção. Louvado seja o nome de Aush. E aí, meus irmãos, eu separei alguns versículos para a gente estar meditando, né? A cura espiritual da alma, do espírito, do nosso corpo, seja qual for, né? A nossa necessidade,
A palavra de Yahweh, ela é fonte de vida. Yahusha, que a palavra de Yahweh, ela é fonte de vida e poder para nos trazer a cura, a renovação, a transformação, a libertação. Então tudo é na palavra, né, meus irmãos? Tudo é por meio de Yahusha. Porque tudo foi feito por intermédio de Yahusha e para Yahusha. Então tudo é ele. Yahusha é o centro das escrituras, né? Ele é o centro de nossa vida. A palavra até fala que a nossa vida está escondida em Yahshua Mashiach, né? Ele é a nossa vida, o nosso resgatador, o nosso médico, o nosso advogado. Ele é tudo para nós. Louvado seja o nome de Yahshua. Aí vamos estar lendo aqui, meus irmãos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Abrir aqui. Antes, meus irmãos, só deixa eu fazer uma pequena oração também, em concordância com o nosso irmão Alberto. O Yahshua, Mashiach, nosso Rei Mestre, sumo sacerdote, único pastor. O Yahshua, o ser humano que está à destra do nosso Pai Yahweh Todo-Poderoso. O Yahshua Mashiach, nosso Rei. O Yahshua, nosso resgatador, nosso libertador. O Yahshua Mashiach, Pai querido e amado Yahweh Todo-Poderoso de nossas vidas. Papai, em nome de Yahshua, te louvamos e te agradecemos pela vida, pela graça e pelo conhecimento, por ter colocado o nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, ó Pai. Por ter nos chamado, nos revelado Yahshua, o Mashiach. O Yahshua, somos gratos a Ti por ter nos revelado o nosso Pai Yahweh Todo-Poderoso. Pai querido e amado, em nome de Yahshua, Pai. Venha, Pai, falar conosco por meio da Tua palavra, Yahshua Mashiach, por meio do Teu Filho amado, nosso amado irmão Yahshua, que está destra da Tua majestade. Venha nos fortalecer, ó Pai, por meio da Tua palavra. Venha nos curar, ó Pai, onde estiver a enfermidade. Nos cure em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai. Nos dê entendimento, sabedoria, discernimento. Pai querido, entrega essa live nas tuas mãos, ó Pai, em concordância com o coração do nosso irmão Alberto, meu irmão Alberto, ó Pai, em nome de Yahshua, entregamos nas tuas mãos, ó Pai, esta live, que assim seja, Pai, assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Yahshua, Mashiach, aleluia, louvado seja o nome de Yahshua. Então vamos lá, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9. Então, a palavra de Yahweh, ela é fonte de vida e poder para trazer a cura, a renovação, a transformação, a libertação. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 34. Atos, capítulo 9, verso 34. Vou pegar do 32 ao 34, que diz: Aconteceu que Quefas, Pedro, que se deslocava por toda parte, desceu também para junto dos santos, ou dos Kadosh, que moravam em Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que há 8 anos, só um minuto aqui, que há 8 anos estava de cama, era paralítico. Quefas então lhe disse: Enéas, Yahshua te cura, levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente levantou-se
Viram-no todos os habitantes de Lida e da planície de Saron e se converteram a Iau. Louvado seja o nome de Yahweh. Então aqui vemos aqui a cura de um paralítico, né, meus irmãos? Aquele paralítico que teve uma cura no seu corpo físico. Ele era um paralítico e andava acamado. E ali, por meio da vida de Quefas, no nome de Yahshua Mashiach, ele foi curado. Yahshua é a nossa cura, ele que é o nosso médico. Então, hoje nós recebemos esse poder e autoridade, né? No nome de Yahshua, assim como Quefas e os discípulos lá atrás, impor as mãos sobre o irmão, ministrar a cura, em nome de Yahshua. Louvado seja o nome de Yahshua. Muitos irmãos aí têm um dom da cura, recebeu o dom aí da cura, né? Sabemos que é um dom, né, meus irmãos? Não é nós que fazemos a cura, é um dom que recebemos no nome de Yahshua para ministrar a cura do irmão. O irmão é curado. E assim que Éfas fez com esse irmão, né? Ele estava acamado, ele era um paralítico, né? E ali Quefas lhe disse: Enéas, e Yahshua te cura, ou em nome de Yahshua seja curado. Levanta-te e arruma o teu leito. E ali ele se levantou. Aleluia. Que ele teve uma cura física do seu corpo. Está em Romanos 8. Romanos, capítulo 8. Verso 11. Romanos 8, verso 11. Diz: E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele é Yahweh, que ressuscitou Yahshua dentre os mortos, dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós. Aqui Shaul está falando a respeito essa aqui vai ser uma cura, a cura total do nosso corpo, né, meus irmãos? Quando recebermos ali um corpo de glória, onde não vai ter mais dor, nem choro, nem a morte, né? Não vai existir para isso se tiver esse corpo glorificado. Mas para isso tem que ter o espírito do nosso Pai Al, né, de Yahshua. Esses que são filhos foram predestinados, para esse que Shaul está dizendo. Se o espírito de Al que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele Yal, que é Yal, ressuscitou Yahshua dentre os mortos, dará vida também aos vossos corpos mortais. Essa é a vida eterna, né, meus irmãos? Então, ali onde que o nosso corpo vai ter uma cura eterna, né? Enquanto estivermos aqui nessa terra, estamos aí aptos para estar passando enfermidades, né? Louvado seja Yal. Mas em tudo Yal, ele nos dá força para vencermos todas as enfermidades, né? E ele nos cura, né? Quando nos prostramos diante dele, o adoramos, e louvamos e agradecemos também pelas enfermidades. Logo vem um refrigério, né, meus irmãos? Que Yahweh põe a ferida, ele mesmo a cura. Ele permite que a enfermidade venha ao nosso corpo. Ele mesmo a cura, né? Isso nada mais é para fortalecermos na fé, né? Que nós temos um Pai todo-poderoso, um irmão lá na glória, que nos cura, que nos dá vida e vida em abundância. Louvado seja. Então aqui em Romanos 8, verso 11, está falando ali eu tenho aqui como uma cura do corpo, né? Quando tivermos um corpo glorificado, aqueles que morreu
né? Testemunhando Yahshua, morreu pelo Evangelho. Tanto aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento terão esse corpo glorificado. Louvado seja o nome de Yahshua. Esse corpo glorificado só podemos ter por meio do arrebatamento ou por meio da superior ressurreição, né? Onde a morte ali não tem poder mais sobre a vida deste irmão ou dessa irmã. Louvado e adorado seja Yahweh. Vamos lá em 1 Pedro, 1 Kéfas 2. Livro de 1 Kéfas. Se os irmãos um pouquinho de paciência aí, meus irmãos, eu estou aqui debaixo de uma árvore aqui com a lanterna. Meio complicado aqui de segurar aqui, mas vai dar certo o celular. 1 Kéfas 2, verso 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Cadê? Fala assim, ó, sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Aqui foi o livro, ele está citando aqui o livro lá de Ishaiah, 53, né? Kefas aqui está citando esse texto de Ishaiah 53, onde ele fala que pelas suas pisaduras, né, fomos curados. Ali foi quando Yahshua resgatou o nosso espírito, né, meus irmãos? Teve a redenção ali, o nosso espírito no madeiro. Nós não precisamos de fazer nada para ter essa cura, né, essa libertação do nosso espírito, que vem por meio da graça, da fé, né, um dom de Yahweh que ele nos dá para crer no seu Filho, que fomos predestinados, e assim ele derrama sobre nós a fé, a emuná, para crer, e ali somos, Yahshua passa ali por meio da imersão, como a irmã mencionou aí, no final da live. Por meio da imersão, nós recebemos o Espírito de Yahshua, né? Não precisou de fazer nada para poder receber o Espírito de Yahshua ali, né? Ele fez tudo por nós no madeiro. Vamos até ler esse texto lá em Ishaiah 53, 40, verso 4 e verso 5, que é o texto aqui que Kefas está citando. Ishaiah 53, verso 3, verso 4 e 5. E, no entanto, era o nosso sofrimento que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Yahweh e humilhado. Aí descendo fala, mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer a paz caiu sobre ele, a paz do Espírito, né, meus irmãos? Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, mas livremente humilhou-se, não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Louvado seja o nome de Yahshua. Então, Yahshua, ele carregou as nossas dores, enfermidades, creio que no espírito, meus irmãos, porque nós ainda passamos
mesmo que agora que fomos alcançados por Yalcha, nós ainda temos enfermidades no corpo, né? Ele mexe aí, um dá uma gripe, outro uma febre, temos enfermidade. Então aqui, creio que aqui foi o nosso espírito, né? Que já foi curado de uma vez por todas, né? Por meio do sacrifício de Yalcha no madeiro, quando ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e no espírito. Como eu disse, que agora nós estamos no processo, aí agora da salvação da nossa alma, né? E a nossa alma também fica doente, né? Se nós deixarmos aí a tristeza, né? Uma conta, a falta de perdão, nossa alma fica doente. O corpo também fica doente por falta do perdão, hein, meus irmãos? Perdão, como ontem eu ouvi o irmão falando aí, ontem na live, né? Muitos aí sofrem, perecem por falta de perdão. E sua alma adoece, seu corpo fica enfermo ali por causa de falta de perdão, de perdoar as pessoas que fizeram mal, né? Então, perdão também é um grande remédio para a nossa alma, para a cura da nossa alma, do nosso corpo. Louvado seja o nome de Deus. Lá em Apocalipse 21, a respeito ainda falando da cura total ali que nós lemos primeiro em Romanos 8:11, quando tivermos um corpo glorificado. Olha o que fala em Apocalipse 21, verso 4, na eternidade, né? Apocalipse 21, verso 24. Verso 4. Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram, né? Aqui está falando da nova Yalchalã celestial, né? Somos nós, né, meus irmãos, a esposa do Cordeiro. Estão ali na eternidade, aqueles que são filhos, foram predestinados a ser filhos do nosso Pai Al, né, meus irmãos? Vai chegar um dia, que esse dia está muito próximo, que não vai haver mais dor nem lágrima. Todas as nossas lágrimas vão ser enxugadas nos olhos, vão ser curadas ali por completo, né? Aqui eu vejo como uma cura por completo, espírito, alma e corpo, né, meus irmãos? E é uma promessa do nosso Pai Al Todo-Poderoso por intermédio de Yalcha. Nós temos que estar firmados aí nas promessas, na palavra do nosso Pai, né? Louvado seja o nome de Yalcha. Salmo 103. Isso é tremendo, né, meus irmãos? Yalcha, ele já escreveu tudo no seu livro, né? Como a irmã Silvana trouxe esses dias aí, um texto tremendo, né? De Chayal. Que foi Chayal, eu fiz até um banner com esse versículo. Depois desse versículo, fiz um banner, não, montei alguns versículos. A irmã Liana fez um banner, um post aí pra mim, né? Pra nós. Yal, ele desde o início, ele vem revelando tudo que ele vai fazer, né, meus irmãos? Então, o nosso Pai, ele nos revela tudo. Isso é tremendo demais. Texto que a irmã Silvana tinha citado, se não me engano, foi lá em Ishaial 40, foi Ishaial 46, se eu não estou me enganado, verso 9 em diante ali, tremendo demais, que diz, que fala assim, ó, pecadores, lembre-se disso, pensem bem, tenham juízo, lembre do que aconteceu no passado e reconheça que só eu sou Yal, e que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro.
Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, nosso Pai, desde o princípio, Ele vem nos revelando, né? E somos gratos ao nosso Pai, ao por intermédio de Alcha, por Ele ter abrido a nossa mente, derramado o teu Ruach Kadosh sobre nós, para que nós hoje conseguimos entender e ver, né, meus irmãos, que o nosso Pai nos revela tudo que Ele faz, né? Aleluia. Louvado seja o Salmo 103. Se os irmãos, algum irmão quiser comentar aí, meus irmãos, os irmãos podem interferir aí, chamar aí, que aí eu fecho o microfone, os irmãos trazem a contribuição no decorrer aí, tá? Fica à vontade. Salmo 103, verso 2 e 3 diz assim: Bendize a Iau, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. Então, bendiz, o salmista vem dizer, bendize a Iau, a minha alma. Nossa alma sempre tem que estar bendizendo a Iau, né, meus irmãos? Louvando, adorando a Iau, invocando o teu nome. Que ele, e nós não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios. E aí o verso 3 diz, é Ele quem perdoa todas as tuas faltas e cura todos os teus males. Então é Yahweh que cura todos os nossos males por intermédio de Yahweh, o Mashiach. Salmo 107. Então nossa alma tem que estar bem dizendo ao nosso Pai Yahweh, né, meus irmãos? Nossa alma, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos sentimentos, emoções, tudo faz parte da alma, né? Tem que estar aí focado sempre em Yahweh, para que a nossa alma seja feliz, né, meus irmãos? Esteja feliz, em paz. Louvado seja Yahweh. Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20, que diz... Não é esse 106, só um minuto. Deixa eu achar aqui. 107, verso 20. Enviou sua palavra para curá-los e da cova arrancar a sua vida. Enviou sua palavra para curá-los, enviou Yahusha para curá-los e da cova arrancar a sua vida. Por isso que eu disse lá no início, né? A palavra de Yahweh, ela é fonte de vida e poder para trazer cura e renovação e transformação, né? Porque foi Yahweh que enviou sua palavra, enviou Yahusha para nos curar e da cova arrancar a nossa vida. Louvado e adorado seja Yahweh. Lá em Irmial, Jeremias, Irmial 53. Irmial 53, verso 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é esse não, peraí. É Irmial 30, meu irmão. Meus irmãos, tem 53, não. Confundi aqui. É Irmial 30, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30, verso 17. Porque te trarei o remédio, curarei as tuas feridas. Porque te chamaram repudiada, Sião, porque
por quem ninguém pergunta. Aqui é sobre a restauração prometida a Israel, né? Que fala dessa passagem aqui. E aí Al fala, porque te trarei o remédio, curarei as tuas feridas. Ele cura, aqui é Yahshua, por meio de Yahshua, né, meus irmãos? O pai está dizendo ali para o povo de Israel, né? Para nós também, né? Porque te trarei o remédio, Yahshua é o nosso remédio, e curarei as tuas feridas. Louvado seja numa outra palavra que eu trouxe uma vez a respeito de remédios, de cura, já até recebi uma frase que eu disse, né? A fé em Yahshua é o remédio mundial, é a cura. A fé em Yahshua é o remédio mundial, é a cura. Louvado seja o nome de Yahshua. Mateus capítulo 8, Matitial, capítulo 8, do verso 11 ao 17. Vou estar lendo aqui. Matitial 8, verso 11 ao 17. Aqui fala a respeito da cura do centurião. Diz, mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião, vai, como crestes, assim te seja feito. Naquela mesma hora o criado ficou são. Aqui foi na... Não, vou estar lendo aqui no início, aqui para nós ter um melhor entendimento, meus irmãos. Aqui, no verso 1. Ao descer da montanha, seguiam multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, diante de Yahshua, dizendo, mestre, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse, eu quero ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. E Yahshua lhe disse, cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e apresenta a oferta prescrita por Marcha, para que lhe sirva de prova. E aí vem a cura do centurião, né, que foi a cura do leproso. Ele teve fé, né, disse a Yahshua que se ele quisesse, ele podia purificar ele daquela lepra. Aqui foi uma cura física também, né, meus irmãos? Cura no corpo. E aí vem falando do centurião. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia, mestre, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. E Yahshua lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, mestre, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Yahshua ficou admirado e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó,
enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses são aqueles desobedientes, né, meus irmãos? Que não conseguiram se tornar vencedores. Em seguida disse ao centurião: vai, como crestes, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Então aqui nós vemos a fé, né, meus irmãos? Aqui foi a fé aqui desse centurião, né? Ele teve fé. Somente que se Alcha liberasse pelo menos somente uma palavra ali, ele tinha fé que o seu servo ali seria curado, né? Então, para termos a cura no nosso corpo, nós temos que explorar essa fé que nós recebemos de graça do nosso Pai. Eu não canso de falar isso. Nós temos que explorar a nossa fé, a nossa emuná, e recebemos de graça, né, meus irmãos? Então, quando nos depararmos em enfermos, nós temos que ter fé que o Pai cura, que Alcha cura, né? Louvado seja Al. E aí temos que continuar adorando e louvando o nosso Pai até na enfermidade, né, meus irmãos? Que ali na hora do nosso Pai ele vai curar, creia até o fim, que ele que põe, ele que tira, ele mesmo a cura, ele abre a ferida e ao mesmo a cura. Em nome de Alcha, por intermédio de Alcha. Aleluia. E aí continua, verso 14. Entrando de Alcha na casa de Quefas, viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Você vê, Alcha só tocou-lhe a mão e a febre o deixou. Louvado seja Al. E Alcha, em alguma outra passagem também, ele diz, né? Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes, né? Porque os sãos não precisam de médico. Ali ele declarando que ele é o nosso médico. Louvado e adorado seja Al. Verso 16. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de cumprir o que foi dito pelo profeta Ishaial. Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças, lá em Ishaial, que nós lemos lá, 53, verso 4, né? Aqui esse irmão teve uma cura espiritual, né, meus irmãos? Ele teve também uma cura espiritual, que ele sofria com espíritos imundos, né, espíritos malignos. Então, é o entardecer, trouxeram muitos endemoniados, os espíritos malignos ali, né, escravizando ali, aqueles irmãos ali, com uma palavra só, e Alcha expulsou esses espíritos, curou todos os que estavam enfermos, a fim de cumprir a profecia também, né, de Ishaial. Tomou nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, Yahshua veio para nos dar vida, vida em abundância, para nos curar, para nos purificar, para nos resgatar do nosso Pai Todo-Poderoso. Não tem como falar de cura se não for por Yahshua, né, meus irmãos? Seja ela qual for. Tudo é por intermédio de Yahshua, né? Para a honra e glória do nome do nosso Pai Todo-Poderoso. Lucas 4. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Diz assim: o ruach de Yahweh está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção
para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano aceitável de Yahweh. Então, e aqui é Yahweh dizendo, né? O Espírito de Yahweh está sobre mim, que ele me consagrou para unção, pela unção, para evangelizar os pobres, enviou para proclamar a libertação. E Yahweh que liberta os presos, tanto espirituais como física, né? As prisões espirituais como as prisões físicas. E hoje somos prova viva disso, né, meus irmãos? Fomos libertados aí dessa prisão espiritual que nós estávamos nela, né? Adorando aí um que não é Yahweh, né? E reverenciando aquele que não era Yahweh. Estávamos no engano, estávamos presos espiritualmente, né? No meio dessa trindade maligna, esses nomes de blasfêmia. E aí os nossos olhos foram abertos os nossos olhos espirituais foram abertos. Então Yahweh ele abriu, ele fala aqui, ó, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista. A recuperação da vista principalmente espiritual, né? Oi? Estava ouvindo. Caiu aí, meus irmãos? Agora sim, estava te ouvindo. Eu acabei de ler aqui Lucas 4, verso 18. Essa internet aqui tá oscilando demais. Agora eu vou ler Lucas 7, do 18 ao 22. Lucas 7, verso 18 ao 22. Diz assim: os discípulos de Alrana informaram de tudo isso. E Alrana, chamando dois deles, enviou-lhe a Yalcha, perguntando: é tu aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Os homens chegando junto dele disseram: e Alrana Batista nos mandou perguntar: és aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Neste momento, ele curou a muitos de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide, contai a Hana o que vedes e ouves. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos revivem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Louvado e adorado seja o nome de Alxa. E feliz é aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Então, como eu disse, né, meus irmãos, toda cura ela passa por Alxa, né? Então ele respondeu: iste, contar-te a Yohan, que vedes e ouves, os cegos recuperam a vista, aqueles que estavam cegos espiritualmente, fisicamente, eles recuperavam a vista. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos revivem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim.
Aleluia. Então a fé em Alcha é o remédio mundial, é a cura. Ainda em Lucas, capítulo 8, Lucas 8, verso 40 ao 48. Lucas 8, verso 40 a 48, que diz: Ao voltar, Yalcha foi acolhido pela multidão, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Yalcha, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, de mais ou menos 12 anos, estava à morte. Enquanto ele se encaminhava para lá, as multidões se aglomeravam a ponto de sufocá-lo. Então, que era muita gente em volta de Alcha, né, meus irmãos? Certa mulher, porém, que sofria de fluxos de sangue, fazia 12 anos e que ninguém pudera curar, aproximou-se por detrás e tocou a extremidade de sua veste. No mesmo instante, o fluxo de sangue parou. E Alcha perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Kefas disse: Mestre, a multidão te comprime e te esmaga. E Alcha insistiu: Alguém me tocou. Eu senti que uma força saía de mim. A mulher, vendo que não podia se ocultar, veio tremendo, caiu-lhe aos pés e declarou diante de todos por que razão o tocaram e como ficara instan- instantaneamente curada. Ele disse: Minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Então aqui, uma mulher que sofria, né, há 12 anos com hemorragia. Outras traduções falam que tinha uma hemorragia, né? Aqui na Jerusalém falam fluxo de sangue, não mesmo de hemorragia, né? 12 anos ela sofreu. Em outras traduções também fala que ela gastou tudo que tinha, né? Com os médicos ali na terra. Ninguém podia curá-la. Mas aí, quando ela ficou sabendo de Alcha, né? Ali, aquela multidão em volta de Alcha, aquela mulher com toda a fé, né? Ela teve fé que somente de tocar nele seria curada. Então não adianta nós buscar nossa cura nos médicos nessa terra. Temos que buscar nossa cura, seja ela qual for, em Alcha ou Machia, buscar tocar no nosso mestre, prostrar diante dos pés dele, né, meus irmãos? Insistir ali, né, dia após dia, nos pés de Alcha, e ele nos cura, né? Aqui fala quando essa mulher tocou na sua veste, no mesmo instante o fluxo de sangue parou, né? Ela teve uma cura física também no seu corpo, né? Que sofria ali 12 anos sofrendo. Só de tocar em Alcha, ela foi curada. E hoje nós temos que estar sempre buscando a tocar no nosso mestre Alcha, né? Prostrado no chão ali, né? Diante de seus pés, adorando o nosso Pai Al, por intermédio de Alcha, no nome de Alcha, buscando a sua face dia após dia, né, meus irmãos? Louvado seja o nome de Alcha. E eu contei até um testemunho dentro desse versículo aqui, que eu já tinha ele no meu espírito, na minha mente, no meu coração, né, dessa fé tremenda aqui dessa irmã aqui que tocou em Alcha, foi curada. Minha irmã passou, isso foi esse ano ainda, um fluxo de sangue aí, 4 dias, né? Parava de jeito nenhum, tava uma hemorragia que ela já estava toda assada, tanto colocar absorvente, tanto sangue que saía. E ali eu só perguntei ela se ela tinha fé,
No primeiro eu perguntei a ela se ela aceitaria uma oração. Ela falou que sim. Eu perguntei a ela se ela tinha fé. Ela disse que sim. E ali eu pus a mão sobre ela, invoquei o nome do nosso rei, mestre Alcha, o Machia, e eu ainda citei essa passagem ao mestre Alcha, do mesmo modo que aquela mulher te tocou, usa as minhas mãos agora, está tocada sobre a minha irmã Adriana, e cure ela desse fluxo de sangue, para honra e glória do nome do nosso Pai Alto Todo-Poderoso. E aí ela virou para mim e falou assim: ué, meu irmão, mas só isso? Que está acostumado, né? Com as orações das denominações, que é aquela loucura lá de 2 horas gritando e falando, né? E eu ali não foi nem 20 segundos, não. Só impus a mão ali, na cabeça dela ali, e falei que eu disse aqui para os irmãos. E ali falei: seja, sua fé te curou. Você está curada, sua fé te curou. E saí com minha esposa e vim embora. E quando eu cheguei aqui em casa, me deu vontade de mandar uma mensagem para ela, perguntando como que ela estava. Ela: nossa, irmão, você não vai acreditar. Acabou. Não tá saindo mais nada de sangue. Tô besta. Eu falei: a sua fé que te curou. Louvado seja o nome de Alto. Então ela teve fé. Nós temos que ter fé, né, meus irmãos, para receber a cura. Se tiver fé, não tem como receber uma cura se nós não tivermos fé, né? E assim, do mesmo modo que essa mulher que teve fé, foi curada de 12 anos do fluxo de sangue, da honra e glória de Alto Todo-Poderoso. Aleluia. Ainda em Lucas, capítulo 13, e ali prosseguindo ali em Lucas 8, fala também a respeito da filha de Jairo, né? E Alcha reviveu. Lucas 13, verso 12. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Lucas 13, verso 12. Que fala da cura da mulher que andava encurvada, né? Vou pegar do 10 aqui, quando nós chegarmos até lá. Lucas 13, a partir do 10. Ora, ele estava ensinando numa das sinagogas ao sábado, e eis que se encontrava lá uma mulher possuída, havia 18 anos, por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Ialcha chamou-a e disse: mulher, estás livre de tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Ial. Então aqui temos mais uma cura ali espiritual, né, meus irmãos? Essa mulher que sofria aí há 18 anos por um espírito maligno que deixava ela enferma, né? E ela andava só encurvada, né? Não podia de modo algum se endireitar, ou seja, ela estava possuída, tinha um espírito incorporado nessa mulher esses 18 anos, meus irmãos. Quando eu li essa passagem que eu lembrei, quando eu participei do terreiro da Umbanda de Macumba, né? E é assim que eles deixam o médico que eles falam lá, né? O cavalo, o médico, são uma pessoa que recebe o espírito maligno lá, né? Eles ficam encurvados o tempo todo. Enquanto eles estão lá no terreiro, lá no batucado deles lá, o médium ali que recebe o espírito incorpora nele fica encurvado. Uns torcem a mão, os dedos, vira tudo para trás, e é o tempo todo ali falando daquele tipo. Então eu me lembrei na hora, né? Quando eu vi esse versículo, que nunca essa mulher sofria há 18 anos andando assim curvada, possuída, né? Por esse espírito maligno. E ali deixava ela enferma. Mas Ialcha, poderoso nosso rei, vindo, chamou e disse: mulher, estás livre de tua doença. E impôs as mãos, e no mesmo instante ela endireitou. O espírito saiu, né? Foi curada.
voltou ao normal e ali ela glorificou a Yah, o Todo-Poderoso. Louvado seja Yah, em nome de Yahushua. Tem aqui também, Tom Yahushua, a escritura diz que ele cura, ele curou muita gente quando esteve aqui, né, meus irmãos, na terra, de todo tipo de doença, ele expulsou aí muitos demônios malignos que escravizava os nossos irmãos, né? E hoje nós temos essa autoridade no nome de Yahushua. Lá em Lucas 5,31 diz, foi a passagem até que eu diz lá, ó, os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então aqui eu deixo para mim aqui, creio para os irmãos também, deixa claro aqui que Yahushua é o nosso médico. Ele diz, né? Os que têm saúde não precisam de médico. Então ali está se pondo como nosso médico, mas sim os doentes. Louvado e adorado seja Yahushua. Tem outra live agora, meus irmãos? Irmã Messa? Ou pode prosseguir? Não, irmão Robson. Sim, vai ter de louvor, né, irmão Liana? De louvor, mas É pode agora? concluir, meu irmão. Louvor? Fica tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. É às Não. 22. Aleluia. O irmão Gilson tá aí tem bastante tempo, né, irmão Gilson? Até umas 9h30, né, irmão Gilson? Aleluia, Sim, louvado seja. pode prosseguir, irmão Robson. Pode Louvado concluir seja. isso tudo. Não vai dar para concluir, não, meus irmãos. Mas eu vou ler mais uns 7, 8 versículos aqui. Louvado seja Yahushua. Lá em Lucas 9:11, Yahushua diz: Mas as multidões souberam disso e o seguiram, e Yahushua os recebeu. Falou a respeito do reino de Yahu e curou os que precisavam de ser curados. Provérbios 4:20 e 22 diz: Filho, preste atenção no que te digo, escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Então, a palavra, ela nos dá saúde. Lá em Êxodo 15:26, Yahweh disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo e fizerem o que é certo, e se guardarem os meus mandamentos, eu não castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou Yahweh que cura vocês. Louvado, adorado seja Yahweh. Ainda em Êxodo 23:25, ele diz: se vocês adorarem a mim, Yahweh, seu Criador, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Como eu disse lá, né, meus irmãos? Enquanto estivermos nessa terra aqui, estamos correndo risco de ter uma doença, uma enfermidade neste corpo. Mas o que, é que a palavra vem dizer? Se vocês adorarem a mim e ao seu Criador, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Louvado e adorado seja o nome de Yahushua. Então a nossa fé é provada, né, meus irmãos? Nosso Pai, ele nos prova, né? Ele nos corrige. E ele pode permitir, sim, uma enfermidade em nossas vidas, né?
Não é porque conhecemos, fomos alcançados por Ial, acho que nós não vamos passar uma enfermidade. Ial pode permitir uma enfermidade. Como tá, eu não esqueço lá de Jó, verso capítulo 1 e 2. Jó era um homem justo, íntegro. Não havia um igual a Jó naquela época na terra, assim diz a palavra. Perante a Ial, né? Adorava Ial. E ali o maligno se apresenta diante do pai e diz, né, que ele era assim porque o pai abençoava tudo que ele tinha, mas que deixa tocar nas coisas dele. Ele está falando da alma, né, meus irmãos? Dos bens dele ali, ver se ele não ia lançar palavra, blasfema contra o nosso pai Al. E aí o nosso pai permitiu o maligno vir. Ele tocou, tomou tudo de Jó, né? Os bois, as ovelhas, os empregados, matou os filhos, tocou na alma de Jó. E Jó adorou a Ial, né? E aí tornou o maligno apresentar diante do pai e falou: observaste lá meu filho Jó, íntegro, justo, não há ninguém igual a ele. Ah, deixa eu tocar então na vida na carne dele, né? Tô lembrado direito do texto não, mas os irmãos podem estar lendo lá. Deixa eu tocar na carne de Jó ali. Ali foi atacar o corpo de Jó, meus irmãos. Para ver se não blasfema contra a tua face. Que Satanás queria que Jó liberasse palavra, né? De reclamação, murmuração. Ah, pai, eu sou justo, sou íntegro, sou obediente e tu me permite essa enfermidade. Então é isso que Satanás queria de Jó e é isso que Satanás quer de nós. Que nós abrimos a boca para murmurar, né? Para questionar o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê eu. Mas o que Jó fez? Isso foi uma lição de vida para mim, meus irmãos, logo quando eu fui alcançado na Emuná, em nome de Al e Alcha. Né? E aí eu consegui entender essa passagem de Jó, né? Que o maligno quer que nós abrimos a nossa boca. A nossa boca faz a nossa alma perecer, meus irmãos, o nosso corpo perecer. Quando abrimos para murmurar, para mentir, fazer o que não agrada ao nosso pai, para liberar a ofensa ao irmão, ao próximo. Tudo isso é coisa maligna, é isso que ele quer de nós. E ali Jó, o que fala? Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, prostou no chão e adorou a Ial. Olha para vocês verem, em nada ele falhou, né? Então Satanás ele perdeu, né? Que ele achou que Jó ia murmurar, blasfemar. Ele falou: não, pelado, nu do ventre da minha mãe eu nasci, nu também. Eu posso, no pó, nu também eu posso ficar, né? Ial me deu, Ial tem poder de me tirar, e louvado é o nome de Ial, adorado é o nome de Ial. Ele me deu, ele mesmo tira, se ele quiser. E o adorado é ele. E ali, no final ali, o pai restituiu tudo em dobro que Jó tinha, né? Do ele, filhos, filhas, restituiu todas as riquezas de Jó, né? Porque ele adorou, ele não murmurou, ele não abriu a boca para nada. Ainda fala lá que ficou, se eu não me engano, foi 7 dias, né? Sem comer nem beber nada, calado. Então é isso, meus irmãos. Foi quando eu venci também a aprovação de 7 dias, que eu já contei os testemunhos para os irmãos. Febre de 40 graus, 7 dias, camado. E dor no corpo, não aguentava nem levantar para tomar banho. Minha mãe ficava passando pano molhado em mim, tirando os lençol, torcendo todo dia, lavando todo dia, trocando e virando colchão. Eu molhava o colchão todo, tanta febre. Eu tremia, meus irmãos, de tanta febre. E aí, minha mãe sabia que eu não tomava mais remédio, que eu não tomo nada de remédio. Meus irmãos, Robson, irmão Robson Gonzaga, eu não tomo nada de farmácia desde quando o Eterno me tocou numa palavra e a respeito café em alto remédio, onde ele é a cura. E por meio dessa história de Jó, e por meio que eu fui pesquisando, né, dos discípulos que foram enfermos, eu fui vendo ali que é a fé, né, que cura.
Ishaial fala, eu abro a ferida, eu mesmo aligo. Jó também fala, eu abro a ferida, eu mesmo aligo, eu mesmo a curo. Então depois eu tento explorar essa fé no Pai Ial e em Alcha. E aí foi quando minha mãe chorava, já estava reunindo meus irmãos, achando que eu ia morrer, né? Porque eu não queria tomar de pirona. A cabeça, meus irmãos, doía não. Parece que o cérebro ia sair para fora de tanta dor. E ali já reuniu meus irmãos, achando que eu ia morrer no quarto dia, né? Já chamou minha esposa, na época eu não era casado, chamou ela para ir lá com meu filho, para me ver, para insistir para eu ir no médico. Minha mãe, você é doido, o Eterno deixou o médico, foi para falar o Criador deixou o médico, foi para curar, para ajudar. Eu falei, não, minha mãe, eu entendo a senhora, mas eu não vou não. E ao pouso e ao mesmo tiro, e louvado e adorado é o nome de Yahweh. Só ficava louvando, meus irmãos, adorando. Eu falava, ô pai, se eu tô na igreja esse ano, em prol da minha saúde, tu me mostra, mas eu prefiro confiar em ti, em Yahshua Mashiach. Se for para ceifar minha vida, pai, tá nas tuas mãos. Tu que dá a vida, tu tem poder de tirar. Tu põe a enfermidade, tu permite, tu tem poder. Então, eu busco explorar esse animar que recebi de graça, né? Que a palavra diz que é um dom de Yahweh, não vem do homem para que ninguém se vangloria, né? Então, se o Pai me deu esse pouquinho que seja de fé, eu vou explorar ela. Quando tiver fôlego de vida nessa terra, eu vou explorar ela. Pode vir enfermidade que vir, seja ela qual for, maligna, benigna, eu vou explorar a minha fé em Alcha, meus irmãos. Não é do pé disso por nada. Por nada, nada, nada. Porque o Pai, Ele é o Todo-Poderoso. E Alcha é poderoso. E abaixo do nosso Pai, e Alcha está acima de tudo e todas as coisas. Louvado é o nome de Yahweh, o nome de Alcha. E eu tenho vários testemunhos de cura, né? Com meu filho também, de febre. Eu fui picado 3 vezes de escorpião. Eu invoquei Alcha, repreendi Satanás com autoridade. Ele me deu no nome dele. Eu não tomei remédio, não fui no hospital, não fiz nada. E não fiz nada, meu Deus, nada. Glória de Yahweh, nome de Yahweh. E é isso, é explorar mesmo a nossa fé, meus irmãos. Louvado e adorado seja. Esses dias minha mãe foi picada de escorpião no dedo. Ela foi para o hospital, teve que tomar 2 doses de morfina, chorava de tanta dor, meus irmãos. Do mesmo escorpião que me ferrou. Mas tá lá no IESOS, no Zeus, né? Muitas das vezes ainda zomba, né? Mas Yahweh ainda deu benevolência para ela, né? Orando, intercedendo ali, lá, Yahweh ainda, por meio de Alcha, ainda deu ela a vitória depois de 24 horas ali, que dura a dor do escorpião, né? Depois das 24 horas passou. A hora vai passando. Provérbios 3, verso 7 e 8 diz: não fique pensando que você sabe. Tenha leal e não faça nada que seja bom, pois isso será como um de mundo, para tirar seus caminhos, e realizará o céu, infinito, e Senhor leal. Ouvindo, não sei se os irmãos estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Agora sim, mas não estava não. Não Uai. sei se os irmãos estão ouvindo. Então falei sozinho aqui. Acho que sim. Ninguém aí não ouviu a sua irmã Bessa? Alguém ouviu, meus irmãos? Alguém Mas não foi louvado seja Yahweh. Tá bem baixinho. Fica oscilando entre baixo e alto. Ah, meus irmãos, é benevolência de Yahweh. Ah, então eu não vou repetir. Foi muita coisa que eu falei, meus irmãos. Não vou repetir, não. Acho que tá gravado. Depois os irmãos tentam ouvir baixinho aí. Esse Foi telefone. só,
Irmão Ah, Rob, só foi agora no finalzinho. Eu ouvi toda a palavra. Louvado seja. ah, tá. Então tá bom, meus irmãos. Sim, foi agora no finalzinho, irmão Rob. Ah, então tá As ok. últimas. Tá ok, então. Então aqui Provérbios 3, versos 7 e 8, fala que nós temos que temer, e é um temor de submissão, né, meus irmãos? Não é um temor de medo. Temor de submissão ao nosso Pai, e que nós não façamos nada de errado. Isso será para nós um bom remédio para curar as nossas feridas. O temor de Al, tanto é o princípio da sabedoria, como também é um remédio para curar as nossas feridas. Assim diz Provérbios 3, 7, verso 8, né? Em Provérbios 13, 12 diz: a esperança adiada faz o coração ficar doente. A falta de esperança, né, meus irmãos? Faz o coração ficar doente. O coração aí leva para a alma, né? A nossa alma fica doente. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Aí vem a respeito das palavras também, Provérbios 16, 24 diz: as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Tá vendo, meus irmãos, que é bom para a saúde também? As palavras bondosas, nós liberar palavras de bênção, né? Palavras de amor, palavras generosas, bondosas. Isso também é doce para o paladar e boas para a saúde. Louvado seja o nome de Alcho. Em Provérbios 17, 22 diz: a alegria faz bem à saúde. Tá vendo? Ser alegre, né? Me alegra em Alcho, por tudo que ele já fez por nós. Faz bem à saúde. Estar triste é morrer aos poucos ali, que é da nossa alma, né? A tristeza, a nossa alma entristece às vezes, né? Se nós ficarmos assim, é mesmo que morrer aos poucos, né, meus irmãos? Isso tem que encher o nosso coração de alegria, né? De louvor. Quando estiver triste, louva Yahweh, em nome de Alcha. Sai pro canto, joelho, adora Yahweh, louva Ele. É assim que eu busco. A não deixar aí que enraiza as tristezas dessa vida, né? E o cotidiano da gente aí é muita coisa que a gente passa, né, meus irmãos? Principalmente no meio da família. Não é fácil. Então temos que buscar essa alegria, né? Porque ela é saúde, ela faz bem, é saúde. Estar triste é morrer aos poucos. Louvado seja Yahweh. Lá em Jó, que eu citei, Jó 5, verso 18, que diz: e aufere, mas ele mesmo faz o curativo. E aufere, mas ele mesmo faz o curativo. Tá vendo, meus irmãos? Tremendo demais. Aleluia. Louvado e adorado seja Yahweh. Tanto cura todas as minhas doenças. Salmo 103 eu já foi lido. Números 12, 13. Então, mas chorou assim a Yahweh, o Criador. Oh, Yahweh, eu te peço que cures. Então, temos que invocar também, orando ao nosso Pai, quando estivermos enfermos, né? Ô Pai, se for da tua vontade, me cura, me dá força para vencer essa provação, essa enfermidade, te louvando, te adorando, ó Pai. E sabemos que na tua hora, por intermédio de Alcha, tu vai me curar, e adorado é o teu nome, louvado é o teu nome, em nome de Alcha, o Machia. Lucas 5 aqui eu li, cura do leproso eu já falei. Então vou estar lendo aqui só aos dons do Espírito, né, que eu tinha dito, Lucas 12, 9, os dons do Espírito. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, para outra, o poder de curar. Então, que são um dom, né? Vai dar o dom meio do Espírito, teu Espírito, né? Em nome de Deus, para nós curar.
Aí tem a cura também do aleijado, dos pés, né? Que tá lá em Atos 14. Não sei se foi isso que eu li, acho que não. Então a escritura está recheada, né, meus irmãos, de testemunhos vivos, né, do que Alcha fez no meio dos nossos irmãos, o que ele faz, o que ele está fazendo em nosso meio, né? Louvado seja Al em nome de Alcha. Então, meus irmãos, fica com essa frase: a fé em Alcha é o remédio mundial, é a cura. Louvado seja Al, meus irmãos, em nome de Alcha. Espero ter contribuído de alguma forma para a edificação do corpo do Machia. Possamos aí permanecer firme, firmado na palavra, nosso Pai Al, por intermédio de Alcha. Louvado e adorado seja Al. Gratidão, meus irmãos, uma noite abençoada a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço a Al, em primeiro lugar, em nome de Alcha, por me conceder mais este momento aqui junto com os irmãos. E agradeço a cada um dos irmãos pela paciência, a perseverança, o amor, o carinho, por tudo, meus irmãos. Eu não canso de louvar e agradecer Al pela vida de cada um de vocês. Foram alcançados pelo nosso mestre Alcha. Minha família única e verdadeira são vocês, meus irmãos. O Alcha diz aos discípulos lá, né? Os discípulos diz: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí à porta. Falar contigo. Ele diz: quem são minha mãe e os meus irmãos? Não sei, aquele que ouve a palavra do meu Pai e as pratica. Então nós somos a verdadeira família, né, meus irmãos? Louvado e adorado seja Al. Forte abraço, meus irmãos. Deixa aberto se os irmãos quiserem comentar. E em seguida eu faço uma oração de encerramento. Passo para o irmão aí, nosso aí, o irmão Gilson, né? Do louvor. Aleluia, meus irmãos. Gratidão. Aleluia, louvado seja Al. Louvado seja Al por essa palavra. Gratidão a Al pela sua vida, irmão Robson Gonzaga. E é muito maravilhoso a gente ouvir aquilo que Alcha passou aqui, não é? Porque cada situação ele trouxe ali uma resposta. Por isso que nós e Aldinho devemos ler bastante, né, esse livro de Lucas, que é onde a gente analisa e vê e aprende como que Alcha resolvia as coisas. E um ponto importante é que o próprio irmão Robson aí trouxe o que ele aprendeu com Machia, que é o quê? Impor as mãos sobre os enfermos. E Alcha disse, os milagres, né, acompanharão aqueles que crerem. No meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, às vezes, essa doutrina da imposição das mãos, que fala também em Hebreus capítulo 6, do 1 ao 3, é uma doutrina que o corpo do Machia deve andar. Às vezes a gente fala, não, mas nós que confiamos em Alcha, nós já temos tudo dentro de nós. Temos sim, tudo, toda a autoridade. E nós recebemos pela emuná, né? Pela fé em ação, nós recebemos dessa cura no nosso corpo físico. Mas há pessoas que não têm essa mesma emuná. E é para isso que a imposição de mão é necessária, como o irmão Robson aí bem disse, né? Ali foi lá na irmã dele e pôs as mãos e umas breves palavras a cura se manifestou. Então, há pessoas que necessitam dessa imposição das mãos. Por isso que a imposição das mãos é um ensinamento do Machia, como diz em Hebreus 6, do 1 ao 3, que fala sobre as doutrinas de Alcha, que a gente não deve deixar de fazer, né? Essa fé em Al, essa imposição, o ensino da imposição das mãos, porque nesses últimos dias, nós, os 144 mil, que temos essa palavra dentro do nosso coração, vamos andar nesses sinais, prodígios e maravilhas. Porque, amados, a gente crer que o Ruach Kadosh vai descer mais e mais sobre nós, e muitos, né, todos nós seremos conhecidos como aqueles que a unção acompanhava. Essa unção que está dentro de nós. A palavra fala que nós já temos a unção e não precisamos que ninguém nos ensine. A palavra fala lá em, acho que 1 João, 2 João.
Por quê? Porque a unção todos nós temos, já está dentro de nós, mas nós temos que aprender a se mover nela. E a gente aprende quando nós entendemos da palavra do Eterno, através aí do que o Mashiach nos ensinou, né? O andar dele até o Calvário. Então, louvado seja o irmão Robson bem ensinou aí, né? Através do Roá, através de Yahshua Mashiach, que nós também fomos chamados para libertar os cativos e oprimidos através do nome de Yahshua. Então, essa autoridade, a mesma autoridade que está no cabeça, que é Yahshua, está no seu corpo, porque o corpo está unido com a cabeça. Então, as mesmas proezas que o Mashiach fazia, nós, os chamados para essa era, temos que fazer também. Então, louvado seja Yahweh, que nós aprendemos hoje que Yahshua operava pela imposição das mãos. E nós também, os chamados, escolhidos e eleitos, fomos chamados também. Às vezes a gente fala... Meu esposo acabou de chegar da denominação. Eu estou falando aqui da dispensa rapidinho. Às vezes a gente fala, mas não precisamos anunciar, né? Tem muitos aí reclamando, falando, resmungando. É só para um pequeno rebanho, não precisa anunciar nos quatro cantos, não. É só aqueles que o Eterno chamar através do vídeo do irmão Romilson. Mas a gente vê que nós fomos alcançados através do vídeo do irmão Romilson, mas está sobre nós essa responsabilidade de anunciar. E os sinais, eles têm que acompanhar aqueles que creem. Por quê, amados? Porque quando a gente subir, nós iremos deixar esse legado da igreja primitiva, a igreja de Filadélfia. Então, muitos vão dizer, era aqueles desengrejados, era aqueles que deixou o sistema religioso, era aqueles doidos que reunia online, 24 horas orando, mas neles também havia sinais, prodígios e maravilhas. Então, eles vão despertar dentro da tribulação, mas também vão despertar dentro do grande avivamento. Então, a gente crê o avivamento, e o avivamento acompanha esses sinais, né, da cura em manifestação. Mortos serão revividos, né, cegos enxergarão. Amados, eu creio que até o dia do Mashiach muitas coisas acontecerão em nosso meio. Já podemos ver, né, já temos visto e ouvido aquilo que o Eterno tem feito em nosso meio. Louvado seja alto, falando correndo aqui. Gratidão, irmão Robson, que o Eterno continue te abençoando. Em nome de Yahshua Mashiach, Shalom de Yahshua a todos os meus irmãos e irmãs. Aleluia, meu irmão. Que assim seja, honra e glória e alto, todo-poderoso, em nome de Deus. Aleluia. Mais algum irmão quer contribuir, meus irmãos? Senão eu vou estar orando, passando aí para o nosso irmão do louvor, irmão Gil, irmão abençoado. Aleluia. Aleluia, louvado seja Yahweh. Então, irmão Robson, nós sabemos que esse processo, né, de cura espiritual, aqueles que não deixam ser usado por Yahweh para que haja essa cura, hoje até a própria ciência já provou, né, que é um dos piores causador até do próprio câncer, porque guarda mágoa, rancor, coisa desse tipo, quem se prejudica é quem guarda, né? Por isso devemos buscar a cura espiritual, né? E a cura espiritual, a cura física, ela automaticamente ela vem através do espírito curado, né? Através da entrega verdadeira, recebendo a cura de alma. O nosso organismo não vai, né, vai ser curado através, como aconteceu ali com a mulher, né, do fluxo de sangue, que ao receber ali, ela recebeu a cura espiritual e a cura física, né? Então, uma cura segue a outra. E quando nós somos curados, nosso espírito, se temos uma determinada enfermidade, pode até ainda não ter tido a cura total, mas você não tem aqueles
sofrimento de outrora, quando você tem problema de falta de perdão, aí você sente aquela culpa, né? E aí o corpo sente, né? Não sei se o irmão entendeu o que eu falei, mas eu vejo assim. Eu vejo que recebemos a cura espiritual automaticamente, dependendo do tipo Assim seja, sequela meu irmão. é uma cura, né? Cura física. Ela já automaticamente cura o físico. Mas quando não há o perdão, quando não há verdades, aí prossegue-se, não, a cura física não desaparece, permanece aí, só maiores sequelas. Louvado seja Yahweh. E é isso aí, meus irmãos. Louvado seja Yahweh. Assim seja, meu irmão. Louvado seja o nome de Deus. Mais algum irmão ou irmã? Então vamos orar, meus irmãos. Aleluia. Hoje é 9h35. O Yalcha, o Yalcha Machia. Ô Pai querido e amado e alto todo-poderoso. Gratidão, ó Pai, por tudo que já tem feito por nós, ó Pai, por intermédio de Yalcha, o Machia. Aumente essa muná em nós, ó Pai, dia após dia, que tu nos permite fôlego de vida nessa terra, em nome de Yalcha, ó Pai. Ô Pai querido, nos dê um coração confiante cada dia mais, ó Pai. Coração cheio do teu amor. Nos dê o dom do amor, ó Pai, em nome de Yalcha. Ô Pai querido, Pai amado, todo-poderoso e alto dos exércitos. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, toda palavra que já foi mencionada aqui, este alimento sólido que tu nos deste, ó Pai, para nos fortalecer. Continue, ó Pai, nos enchendo, nos guiando por meio do Ruach Kadosh, em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai. Ô Pai, entrega essa live de louvor, irmão Gil, todos os irmãos que vão estar aqui presentes, nas tuas mãos, ó Pai. Venha receber todo louvor de adoração ao teu nome, ó Pai, por intermédio de Yahshua ou Mashiach, que todo louvor chegue ao trono da tua graça, ó Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai. Te louvamos, te agradecendo, Pai, em nome de Yahshua, que assim seja. Aleluia, meu irmão, é contigo, meu amado irmão Gil. Aleluia, louvado seja